Olá, bem-vindo à apresentação do nosso artigo sobre o uso da entrevista como ferramenta de metodologia projetual para a sala de aula com alunos surdos ou cegos. Foi apresentado durante o Congresso Brasileiro de Ergonomia e Fatores Humanos, da ABERGO, 2024. Eu sou Denise Godiot, sou arquiteta pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, e esse artigo foi desenvolvido com a colaboração da professora doutora Laura Martins, do Departamento de Design da UFPE, e o professor doutor João Pernão, da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Nós observamos que, diante do crescente número de matrícula de estudantes com deficiência nas escolas brasileiras, a arquitetura escolar encontra-se em fase de redefinição de seu papel frente às exigências desse novo paradigma. Então, o que acontece é que os arquitetos e projetistas, diante de uma falta de conhecimento e de acesso a material específico sobre a multiplicidade de usuários, tendem a aplicar as soluções baseadas em uma legislação direcionada à integração e modelos pré-existentes, negligenciando a inclusão. Entendemos integração como o aluno dentro da sala de aula e inclusão a participação desse aluno no aprendizado. Então, a nossa hipótese é que as necessidades espaciais de estudantes com deficiências auditivas e visuais para a concepção do projeto de sala de aula inclusiva resulta da colaboração entre disciplinas ligadas ao usuário e a sua relação com a tarefa e o espaço. Então, o uso da entrevista, ela permite obter as respostas das necessidades e desejos dessa população de estudantes com deficiências. Nosso público-alvo são estudantes com deficiências visuais ou auditivas, por eles serem deficiências sensoriais que necessitam mais de ajustes físicos do que pedagógicos. Então, para definir as entrevistas, nós utilizamos os artigos, o material literário de Villa-Rocque e Montalvão, onde elas afirmam que a metodologia pensada a fim de verificar a adequação ergonômica de espaços construídos deve contemplar duas fases, uma de ordem física do ambiente e outra de identificação da percepção do usuário relativamente a esse espaço. E aí elas consideram que esses elementos que devem ser considerados são referentes ao conforto ambiental, à percepção ambiental, às cores, aos materiais, ao layout, dimensionamento, etc. Todos esses itens foram essenciais para a elaboração das entrevistas, que possibilitaram a definição das questões a serem postas aos entrevistados. Então, no contexto de transdisciplinaridade que ocorre no ambiente da sala de aula, optou-se por fazer entrevistas a todos os atores, que seriam professores, pedagogos, arquitetos que projetam a sala de aula, e do lado da aprendizagem, os alunos com deficiências auditivas e as entrevistas foram conduzidas de maneira semi-estruturada, utilizando abordagem focalizada ou por pauta, com o intuito de criar um ambiente propício para que os entrevistados expressassem livremente suas opiniões. Além das entrevistas, no caso dos estudantes com deficiências, para ter uma visão mais holística da problemática, se fez necessário a aplicação de questionários com auxílio de intérpretes como forma de facilitar a comunicação. Certo? O questionário foi composto de 27 perguntas, dividido em 5 grupos distintos, que seria o perfil aprendizado, preferência de layout, percepção ambiental, questões pedagógicas e impressões subjetivas. E todas as questões foram embasadas nos itens anteriormente. Isso tudo resultou numa matriz de análise, onde foi colocado de um lado os itens projetuais, do outro lado as vozes referências e o público-alvo, que seria deficiência auditiva, deficiência visual e os demais estudantes, onde a gente considerou cada um dessas vozes referências, como ela via a posição do elemento projetual em relação à deficiência. Então, os critérios foram recomendável, não citado e indiferente. A partir daí, a gente conseguiu montar uma série de diretrizes projetuais baseadas nos elementos que realmente foram indicados, foram recomendáveis pelos as vozes referências, e tiveram cada elemento em relação aos elementos projetuais, certo? Então, layout, cores de textura, iluminação, materiais, reflexão e transparência, sons e ruídos e mobiliário.
Então, a conclusão da gente é que, diante da escassez da literatura sobre esse tema, a metodologia participativa, através dos entrevistas, emerge como alternativa eficaz para a coleta de informações precisas e diretas. Obrigada. Obrigada pela atenção e aqui estão os nossos agradecimentos a Labergo e ao Cialdi e nossas referências. Obrigada.